Após a confirmação da primeira morte por coronavírus em Ribeirão Preto, vamos ver agora como estão os casos em toda a macro-região. São Carlos tem 77 notificados, 70 estão em investigação. Foi confirmado um caso por coronavírus e 4 mortes são investigadas. Em Araraquara, são 17 notificações. Todos os casos ainda são investigados. Não há confirmação e nem morte por coronavírus. Sertãozinho tem 32 notificados. Os 32 casos estão em investigação. Não há casos confirmados e nenhuma morte. Franca tem 63 notificações. Em investigação são 24 casos. Confirmados nenhum e 2 mortes suspeitas são investigadas por coronavírus. Jaboticabal tem 48 notificações. 17 casos ainda estão em investigação. Confirmados são 6 e nenhuma morte. Matão tem 17 casos notificados por suspeita de coronavírus. Todos ainda estão em investigação. Nenhuma confirmação, mas a secretaria investiga 2 mortes por suspeita da Covid-19. Em Ibaté, são 3 casos notificados e todos ainda estão em investigação. Não há confirmações por coronavírus e uma morte suspeita é investigada. Barretos tem 47 casos notificados. 45 estão em investigação. Nenhum caso positivo e nenhuma morte. Pirassununga não informa o número de notificações. São 14 casos em investigação, nenhum confirmado de Covid-19 e nenhuma morte registrada no município. E vamos falar mais sobre o coronavírus. Hoje nós recebemos aqui ao vivo a Silvia Nunes Fonseca, infectologista. Silvia, muito boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já começo com dúvidas dos nossos telespectadores. O Osvair Mariano, de Bonfim Paulista, ele pergunta quanto tempo o coronavírus fica no organismo e quanto tempo leva a cura. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, André. Na verdade, assim, é uma doença nova e a gente não tem tanta informação assim. A gente imagina que o quadro, quando a pessoa já tem o quadro da doença, que é febre, é tosse, esses sintomas gripais, pelo menos a gente tem mantido as pessoas em isolamento domiciliar por 14 dias. A Anita Gonçalves, ela é de Serrana, não falou o bairro aqui, mas ela pergunta se há uma previsão da diminuição do contágio da Covid-19. Existe essa previsão? Porque muito se fala naquela curva epidêmica, né? Sim, excelente pergunta, Anita. A gente também está se baseando nas boas experiências que a gente teve da Coreia e da China, por incrível que pareça, porque eles logo, precocemente, instituíram essas medidas de parar a escola, parar a igreja, parar tudo, e aí eles tiveram um curso, a China teve um curso que começou no final de dezembro e agora ela já está mandando profissionais de saúde chineses para os outros lugares, ou seja, em março ela já acabou. Agora a gente não sabe, a gente é um país também continental que nem a China e nós começamos precocemente essas medidas. Então, a gente imagina que se tudo correr bem, nas próximas semanas a gente vai começar a ter poucos casos e vai ter condição de poder assistir essas pessoas, né? Vai ter leito hospitalar, vai ter leito de UTI, vai ter aparelho para quem precisa, porque ao longo de várias semanas os casos vão chegando. O que não pode acontecer é, ao longo de poucas semanas, muita gente ficar doente ao mesmo tempo. Aí é muito difícil de tratar das pessoas. Outra pergunta, a Neuza Correia, ela é do Ribeirão Verde, aqui em Ribeirão Preto, e pergunta quanto tempo o vírus permanece no ambiente. É uma excelente pergunta, Neuza, mas assim, ele pode algumas horas e até alguns dias. Importante mesmo é a gente estar sempre fazendo a nossa higienização das mãos. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso com álcool gel. A gente passa assim, a gente passa entre os dedos, a gente passa aqui, a gente passa aqui, a gente põe na pontinha do dedo, a gente põe na pontinha do dedo, a gente passa no dedão, a gente passa no punho e assim eu higienizei minhas mãos. Esses mesmos movimentos eu vou fazer com água e sabonete quando eu estiver em casa, com bastante espuma e vou de novo e a gente orienta as pessoas a cantarem parabéns a você 2 vezes, porque é o tempo que leva para a gente poder fazer uma boa espuma e passar em todos esses lugares. A gente vai tentar manter os nossos ambientes limpos e sempre está passando algum tipo
tipo de detergente, de água, álcool, água sanitária, para que o ambiente sempre esteja limpo. Prestar muita atenção onde você está pondo a mão. Então, sempre se você fizer várias vezes lavar a sua mão com água e sabonete, ou então, se você está fora de um lugar com água, você usar o álcool em gel, você vai estar protegendo, não interessa quanto tempo ele fica no ambiente, porque você vai estar sempre com as suas mãozinhas higienizadas e sem levar para o seu olho, para o nariz e para a garganta. Vou aproveitar a sua pergunta para explicar que o vírus não fica solto no ar. Ele, na verdade, você só pega se você ficar a menos de 1 metro de uma pessoa que esteja tossindo e espirrando. Por isso que a gente está pedindo para as pessoas que tossem e espirram, ou elas vão espirrar assim, ou elas vão tossir assim, ou elas vão ter um lenço descartável e aí jogar fora e depois fazer a higiene das mãos. Muito bom, doutora. Bem didática a sua explicação. Inclusive, vem na linha do que a Thelma Helena, que é do Jardim Jandai, aqui em Ribeirão Preto, ela diz que anda de moto e se ela precisa usar máscara para evitar a contaminação. Não, ela não precisa usar máscara para evitar a contaminação. Se ela tiver nariz escorrendo, tosse e febre, ela fica em casa. E se tiver que sair por exemplo, ela tem que comprar comida, aí ela vai sair com a sua máscara. Ela ficar andando de moto com a máscara não impede isso, né? Porque, na verdade, não é no ar que está, é perto das pessoas que estão doentes. Então, também ficar a pelo menos 1 metro ou mais das pessoas de uma maneira geral, porque eu nunca sei se aquela pessoa à noite não vai estar começando a tossir e espirrar. Por isso que a gente faz o distanciamento social, que é, na verdade, não beija, não abraça, não dá aperto de mão e fica a pelo menos 1 metro de distância de todo mundo. Muito bom. A Vera Lúcia de Monte Alto, ela não colocou o bairro aqui, mas diz e pergunta se a diarreia e as dores de barriga são parte dos sintomas do coronavírus. Não são os maiores sintomas, Vera. Então, a gente hoje está olhando muito mais para febre, para dor de garganta, para tosse, para dor no corpo, do que para diarreia e dores na barriga. A Aline de Ribeirão Preto, bairro Sumarezinho, questiona, ela diz que tem fibromialgia e se ela está no fator de risco. Na verdade, fibromialgia só se ela tomar algum remédio que baixe a imunidade, só se ela tiver problema pulmonar, porque é isso que a gente está preocupada hoje, só se ela tiver problema de coração junto com a fibromialgia. Fibromialgia per si, se não está tomando remédio que baixa a imunidade e se não tem problema pulmonar, ela não está no grupo de risco. Gustavo Xavier, do Jardim Macedo, aqui em Ribeirão Preto, ele fala que se ele tiver sintomas, como ele vai se isolar dentro de casa, sendo que na casa dele só tem um banheiro para 4 pessoas. Quais cuidados ele tem que tomar? É muito difícil mesmo, você tem toda a razão, é uma ginástica, né? Mas o que eu vou dizer para você? Você vai separar seus pratos, seu garfo, seu copo, né? De maneira nenhuma alguém comer do seu copo, do seu prato, a menos que tenha sido lavado com água e com detergente. Você pode fazer uma higiene do ambiente que você estiver, que tiver que ser compartilhado, toda vez que você usar. Principalmente, né? Pia, que é onde muitas vezes vai escovar os dentes, vai cuspir, pode escarrar, alguma coisa assim. Uma higiene com qualquer tipo, com água sanitária, com qualquer detergente que você normalmente já limpa a sua casa, nesses lugares comuns você vai fazer uma higiene depois de você usar. E se manter o mais afastado possível e sempre usar, quando estiver na presença de outras pessoas, você usar ou um lenço, se você não tiver uma máscara, para que você possa tossir, espirrar naquilo e daí sempre que aquilo ficar saturado, trocar, lavar a sua mão com água e com sabonete. A Ana, moradora do Jardim Irajá, aqui em Ribeirão Preto, diz que tem mania de colocar a mão no cabelo toda hora e pergunta, o vírus fica no cabelo, doutor? Não, o vírus não fica no cabelo. O vírus, na verdade, você só tem que tomar cuidado, Ana, de não pegar isso que você está mexendo na sua face e você não sabe onde você pôs a mão antes e você daqui a pouco começar a coçar o olho, o nariz ou a boca, tá? É esse o cuidado que você tem que ter. O Walter do Jardim São Luís, ele tem uma preocupação, porque a gente tem mania de colocar a escova de dente, talvez naquele compartimento, fica uma do ladinho da outra. Nesse momento é hora de espalhar essas escovas, não deixar tão já próximo? como uma questão de higiene total, porque tem outras coisas que também passam por escovas de dente, assim, é uma questão de higiene, né? Não custa nada a gente providenciar também uma capinha, sabe aquele lugar que fica a cerdinha, né? Se você puder proteger, melhor ainda, mas isso é uma questão de higiene geral, não é por causa só do Covid. Com certeza.
A Marilda de Ribeirão Preto, ela é do Planalto Verde, diz que toma mensalmente uma injeção por conta da baixa imunidade. Ela pergunta como deve se proteger contra o coronavírus quando ela for no posto de saúde tomar essa injeção. Na verdade, assim, tudo que for ambulatorial está sendo suspenso por enquanto, menos as pessoas que têm que fazer medicação. Primeiro, que deve existir menos pessoas. Segundo, que você fique a pelo menos 1 metro de todas as pessoas. Se você encontrar um conhecido, não beija, não abraça e não dá aperto de mão. E é isso. E você fazer uma higiene rigorosa. Se você lá tiver álcool gel, você vai passar o álcool gel, senão você vai lavar a mão com água e sabonete muitas vezes. Doutora Silvia Nunes Fonseca, infectologista, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Obrigada, André.